Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário aí que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 214, onde vamos estudar, olha aqui ó, Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Hoje é a terceira parte, Preces por outrem. E aí, por um agonizante, alguém que está em agonia, alguém que está ali perto de morrer, ou que está vivendo uma dor, ou que está sofrendo, ou que está numa dificuldade, né? Prece por um agonizante. Agonizante está em agonia, né? Está agoniado com aquilo, tá? Esse é o estudo de hoje, então, tá certo? Bom, nossa página na internet, você já sabe, ó, www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que você vai encontrar? Toda semana um novo vídeo. Esse que você está assistindo agora, além desse vídeo, tem o texto do Evangelho, tem o texto da página de preparo, hoje ó, do livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Você vai encontrar o significado das palavras mais difíceis. A gente coloca do lado delas o significado para ficar bem mastigadinho aí para você. A gente coloca o passo a passo de como fazer o Evangelho no Lar. Colocamos também o tirar dúvidas. Sérgio, ainda assim eu tenho dúvida. Tá bom. Manda um WhatsApp para cá para tirar a tua dúvida. Pode mandar. Não tem problema não. Se é essa dúvida que está impedindo você de fazer o Evangelho no Lar, pode mandar. Aliás, independente de qualquer dúvida que você tenha, pode mandar. Qual é o WhatsApp? Aqui, ó, 21 99247 5631. Vou repetir, hein? 21 99247 5631. Esse WhatsApp, você pode tirar dúvida, perguntar alguma coisa sobre espiritismo, ou conversar, desabafar, ou querer falar sobre terapia, ou convidar, Sérgio, eu queria que você fizesse uma live aqui, desse uma palestra aqui para o nosso grupo, a gente combina. Tudo pode ser feito, a gente tem toda a condição de fazer isso. Então, é uma oportunidade aí que a gente tem, tá certo? Dá pra gente fazer isso aí direitinho. Se você preferir mandar e-mail, aqui ó, amorperdãoefé@gmail.com. Então você pode também mandar o e-mail que a gente vai responder, tá? Eu falo só no e-mail que muitas vezes uma mensagem ela cai naquele spam, aquela caixa de lixeira, e aí eu não visualizo. Nesse caso, eu não vou ter como responder. Passaram 10 dias e eu não respondi, você manda de novo, ou então você manda pelo WhatsApp. No WhatsApp é mais seguro, tá? Eu sempre vou respondendo, ok? Para quem gosta de, ou quem gostaria de me acompanhar aí pelas redes sociais, pelo WhatsApp não, pelo Facebook, pelo Instagram, você pode me adicionar aqui, ó, Sérgio W. Soares, tá? Então, você pode me procurar ali, né, pelas mídias sociais, e você vai acompanhando aí os trabalhos que a gente faz, que a gente desenvolve, né, que vão até além da parte de espiritismo. Muitos a gente fala de terapia, outros a gente fala de lei de atração, outros a gente fala de vários processos aí que vão ajudando na nossa reforma íntima, tá? Agora, o Facebook, ele tem também do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar tem o Facebook. Então, aqui ó, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Tudo junto, tá? facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Clica no curtir, clica no compartilhar, clica no joinha. Aliás, nesse vídeo, clica no joinha. É tão importante quando você faz isso. Ó, pega todos os outros, clica no joinha. Dá todo joinha neles, né? Isso faz com que essa proposta do Evangelho lá seja cada vez mais divulgada para as pessoas, tá? E a gente lembra também que esse nosso estudo ele é transmitido na Rádio Espiritismo. Aqui, ó, www.radioespiritismo.com.br. Você pode acompanhar lá ou pode baixar o aplicativo também no teu celular e acompanhar. 24 horas de programação espírita. Você vai em grade de programação, ver qual é o horário do Evangelho no Lar ou do seu programa predileto.
tá? Feito isso, vamos dar início então ao nosso Evangelho no Lar de hoje, né? Com a prece de abertura. A garganta tá rateando um pouquinho. Peraí, deixa eu beber uma água. Vamos lá, prece de abertura. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, encarnados e desencarnados que aqui se encontram neste momento, muito obrigado por mais esta oportunidade que nos é dada ao estudo, ao aprendizado, ao conhecimento. Obrigado aos anjos guardiães que desde cedo aqui se encontram preparando, harmonizando, higienizando, espiritualmente falando, este local. Que possa este local receber as melhores vibrações de paz, de luz, de serenidade, de tranquilidade. E que possa também o estudo de hoje transcorrer justamente nesse clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria. Que assim seja, graças a Deus. Então, feita aí a prece de abertura, né? Vamos para a leitura da página de preparo. A página de preparo, o livro Caminho, Verdade e Vida. Quem é o autor? É o Espírito Emmanuel. Quem psicografou foi o Chico Xavier. Tá bem curioso o tema de hoje, né? Porque semana passada foi a prece para uma criança que acabou de nascer. Aí agora, aí aquela criança cresceu e está agora no estado de agonia. Depois vai ser para quando ela morre. E depois vai ser quando ela está do lado de lá. Né? Então ele vai seguindo realmente a sequência, né? Bem interessante aqui. Mas vamos lá, página de preparo, capítulo 113, livro Caminho, Verdade e Vida, cujo título é Não te esqueças. Não te esqueças. Ele vai buscar uma citação que está em João 12, versículo 11, tá? Então está em João 12, versículo 11, que diz o seguinte: porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Eu vou botar aqui, criam. A crer. Então, eles acreditavam em Jesus, né? De crer em Jesus, ok? Então, muitos dos judeus eram judeus, não tinham nada a ver com o cristianismo. Aliás, ali não tinha cristianismo ainda, né? Era Jesus falando ali a sua ideia. Mas eles gostavam tanto da ideia de Jesus que eles iam lá atrás dele e acreditavam no que Jesus estava falando, né? Por que acreditavam? Porque as palavras de Jesus tinham muita coerência, né? Jesus, na hora que ele fazia um sermão, fazia um discurso, você não via Jesus entrando em contradição, você não via Jesus falando, eu vou falar isso para você, e aí para o outro eu falo uma outra coisa. Não. Jesus, ele era muito, muito coerente nas suas palavras, né? Tanto que aquela turma dos fariseus, os saduceus, os publicanos, né, não gostavam, porque eles eram pessoas muito falsas. E aí tentavam fazer muitas armadilhas, muitas pegadinhas mesmo, para tentar fazer Jesus cair em contradição. Mas Jesus não caía em contradição. Então, quando eles tentavam derrubar Jesus, vamos dizer assim, né, na verdade eles estavam fortalecendo Jesus. Porque a resposta que Jesus dava encantava aquelas pessoas. Falavam, caramba, o cara tentou dar uma rasteira e Jesus foi ali tranquilaço, né? E isso é muito coerente também de ter acontecido. Por quê?
aqueles espíritos ali, aqueles fariseus, aquilo tudo, né? Espíritos inferiores. Vai tentar argumentar com um espírito para lá de evoluído? Não vai funcionar, né? Eu volta e meia, eu gosto muito de conversar, eu falo assim, né? Que quando eu, pela mediunidade, eu estou discutindo com os mentores, eu começo a discutir com os mentores espirituais, essa discussão, eu sempre eu perco essa discussão. Sabe? Porque eles são mais evoluídos, então não adianta. O argumento deles é muito mais forte. Quando eu estou aborrecido que aconteceu alguma coisa, né? E fico reclamando e fico discutindo, ele me mostra que é aquilo mesmo. Então isso acontecia demais, né? Então por isso que eram os judeus, eram outros que quando tinham um senso de coerência, se abriam para aprender coisas novas, ou seja, não eram radicais. Tem aquele cara que é radical. Ele pode estar fazendo o bem que eu não estou nem aí para ele. Tá bom, beleza. Mas quando aquele já tinha um grau de coerência, de peraí, deixa eu usar aqui o bom senso. Eu posso ter uma ideia hoje, amanhã essa minha ideia pode mudar, de acordo aí com o que aquela pessoa venha me mostrar, se ela conseguir me provar isso, é claro. Agora nós temos pessoas que são extremamente radicais em sua maneira de pensar, de sentir e de agir. Vai fazer o quê? Né? Mesmo que a ciência mostre, a ciência comprove aquilo, tem pessoas que ainda falam que a Terra é o centro do universo. Por incrível que pareça, tem. Tem pessoas que falam que a Terra ela é plana, ela não é redonda, ela não faz parte daqui, ela é achatada. Ué, tá bom, vai fazer o quê? A ciência já mostra isso, né? Que falam que essas imagens é tudo enganação. Tá bom, a ciência mostra isso. E essas próprias pessoas que falam da Terra ser achatada, elas podem reproduzir a experiência de Einstein. Espera um momento de um eclipse solar, um eclipse lunar, e ele vai fazer a medição em 2 lugares diferentes, para ele ver a influência dos corpos e a parte da gravidade. Mas voltando aqui, né? Então, vem a ciência e prova, ou vem alguém e fala com coerência, aquela pessoa que está aberta a isso, ela começa a crescer. Ela começa a entender. E é muito provável que você que está assistindo esse Evangelho no Lar tenha tido uma outra religião na sua infância, na sua adolescência ou até mesmo na sua fase já de adulto. E ao estudar essas lições, esses valores, começa a fazer mais coerência do que aquelas coisas lá de trás. Não que as coisas lá de trás não tenham valor, elas têm, mas agora começa a fazer mais coerência. Então, o Emmanuel, falando sobre isso, ele diz, né? Narra o Evangelho de João que muita gente, encaminhando-se para Betânia, Betânia era uma cidade, né? Buscava acercar-se, aproximar-se do Mestre, não somente para vê-lo, mas para contemplar também a figura de Lázaro retirado do sepulcro. Então consta na Bíblia, né, que Lázaro estava morto e que Jesus foi lá e ressuscitou ele. Muitos dizem também que Jesus, na verdade, ele não foi ressuscitar, mas Jesus tinha conhecimento suficiente para aquele que estava num estado de quase morto conseguisse retornar à vida. Então essa questão aí talvez ela tenha até mais coerência, polêmicas à parte, né? Às vezes até num hospital, as chamadas de experiência de quase morte, né? Que aquele sujeito é dado como clinicamente morto e ele retorna. Ou seja, com a nossa tecnologia de um século XXI, temos ainda em hospitais dados de clinicamente morto e aquele retorna. Imagine há 2000 e tantos anos, há 2000 anos, como é que seria isso? Como clinicamente morto, né? Mas aí vai também do critério de cada um. Vamos ver o que é que Jesus fala. Mas de qualquer forma, quando Jesus chega e consegue ressuscitar Lázaro,
o pessoal, ficou todo mundo. Aí é que todo mundo queria saber quem era esse tal de Jesus, né? Nessa movimentação, muitos iam e voltavam transformados, irritando os círculos farisaicos. Lembra que eu falei ainda agora dos fariseus? Aquela turma ali que não gostava. Quem eram os fariseus? Era um grupo que tinha uma oposição ferrenha ao cristianismo. Porque Jesus derrubava aquele famoso faça o que eu digo, não faça o que eu faço, né? Jesus derrubava isso. E aí você pode até buscar Evangelho segundo o Espiritismo. Vai lá na introdução, no item 3, notícias históricas, tá? Então você pode procurar ali. Então aqueles fariseus chegavam, né? Faz isso, faz aquilo, porque não sei o que lá, e um monte de promessa, tal. Você imagina o fariseu no meio de um discurso desse, e ele falando um monte de abobrinha, desculpa o termo, né? E vem alguém, cara, Jesus ressuscitou o Lázaro lá, cara. Todo mundo foi atrás de Jesus. O fariseu ficou lá querendo fazer o discurso dele, ficou sozinho, tinha mais ninguém querendo conversa com ele. O fariseu ficou danado nessa hora, né? Olha aí que interessante. Então ele fala, essa lembrança do apóstolo é preciosa. Então, colocando isso, né? Nesse momento aí, dessa ressuscitação aí de Lázaro. A situação, todavia, é idêntica nos dias atuais. Então, o Emmanuel pega esse momento para comparar com os dias atuais. A alma voltada para o Cristo quase sempre foi ressuscitada por seu amor, escapando para a sombra dos pesadelos intelectuais que operam a morte do sentimento. Muita gente, né? Trabalha, isso é besteira, isso é bobagem, e vai trabalhando um monte de aspectos. Trabalhando as guerras religiosas, os conflitos religiosos, e ainda tem a cara de pau de falar que é em nome de Deus. Eu não vou dizer como cara de pau necessariamente, né? Mas a ignorância, de ignorar. Ele acha mesmo que é em nome de Deus. E ao achar que é em nome de Deus, a única coisa que essa pessoa está fazendo é mostrando o quanto ela é ignorante, né? Quanto que ela é ignorante ainda. Então, é um fato. Então, quando a gente resolve trabalhar os princípios e os valores morais de Jesus, a gente dá um salto extraordinário. Eu volto a comentar aqui, é por isso que o espírita, ele não utiliza a Bíblia, mas utiliza o Evangelho segundo o Espiritismo. E tem muitas pessoas de outras religiões que condenam isso. Condena, sabe por qual motivo? Porque não leram o Evangelho segundo o Espiritismo. É simples assim. Não se abrem para um novo conhecimento. Mas Sérgio, a Bíblia é um livro sagrado, não é um livro tão importante? E eu vou falar para você, é claro que é. Tem uma palestra que eu dou, chamada Fé Cega e Fé Raciocinada, sobre os aspectos culturais e os aspectos morais da Bíblia. A Bíblia é um livro que tem lições de aspecto cultural e aspecto moral. Aspecto cultural só vale naquela época. Não vale mais para os dias atuais. Ele fala, por exemplo, que se você usar uma roupa de 2 tecidos diferentes, que você está condenado a arder no fogo do inferno. Isso está em Levítico ou Deuteronômio, um desses dois. Não me lembro agora, realmente não me lembro agora. Então se você estiver usando uma calça jeans e uma camisa de algodão, você está condenado. Segundo a Bíblia, no aspecto cultural. Isso faz sentido nos dias de hoje? Eu acho que 100% das pessoas estariam condenadas então, né? Então isso valia para aquela época, lá por alguma razão eles faziam isso. Eles colocavam lá que se um filho fosse meio rebelde, meio desobediente,
Você mandava ele na praça pública e falava, esse filho é desobediente. E ele iria ser morto a pedradas. Taca a pedra até a criatura morrer. Está lá na Bíblia, falando como uma orientação a ser feita. Você vai fazer isso? Eu espero que não. Agora, questões de aspecto moral, a prática do amor, do perdão, da fé, da caridade, todos os capítulos do Evangelho, eles têm no seu início citações bíblicas no aspecto moral. Então, para que eu vou ficar lendo a Bíblia inteira, onde tem um monte de informação que não serve mais para os dias de hoje? Essas informações de aspecto cultural, que valiam lá para aquela época. Eu vou ler, o principal é a parte do aspecto moral. E é isso que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Deu para perceber aí? Então ele coloca, né? Repare, isso faz a nossa alma voltar para o Cristo, para esses valores. Ele continua falando aqui, né? Agora, vários outros intelectuais começam a operar a morte do sentimento. Quando você lê o Evangelho, você começa a sentir isso dentro de você, né? Começa a perceber que diferença que faz, né? Muitos homens estão mortos, soterrados nos sepulcros da indiferença, do egoísmo, da negação. Ah, não quero saber negócio de caridade, não. Não quero saber esse negócio de ajuda, não. Eu quero me dar bem. Não estou nem aí para o resto. Tá bom. É uma forma dele ver. Eu vou respeitar aquela forma de ele ver. E daqui a um tempo, ele vai cair em si. Por algum motivo, ele vai cair em si. Da mancada que ele está fazendo, dos erros que ele está cometendo. E aí ele vai colher os frutos daquilo que ele plantou. É muito... Eu já fiz muitas visitas a asilos, né? E eu já vi eu vejo muito assim, dois perfis de pessoas idosas, né? Se é um asilo, pessoas idosas. Tem aquele idoso que ele tá lá, que ele realmente, ele é meio que abandonado pela família e que não quer papo, e que essa família tá querendo mais se livrar, ver aquele idoso como um peso, né? Tudo bem? Aliás, são 3 perfis. Tem aquela que a família é abandonada, vê o idoso como um peso, e aí deixa ele largado lá. Tem o outro perfil, que deixa lá para dar a ele uma melhor condição de tratamento e que estão sempre visitando esse idoso. Agora, tem aquele idoso que ele não tem papo com ninguém, e é aquele idoso que não conversa nem com os outros idosos. E às vezes a pessoa fala, né, essa família abandonou. Não, é que o cara ele é egoísta mesmo. Ele não queria papo com ninguém. E até quando você se propõe a conversar, né? Poxa, bom dia, coisa nenhuma e tal. O cara, ó, repare, nem sempre ele está ali num sofrimento. Né, a gente vê o corpo de um idoso, fica sensibilizado. Mas repare, a indiferença, o egoísmo e a negação que está escrito ali, né? Então vale muito a pena a gente analisar. E ele continua falando, quando um companheiro como Lázaro, desculpa, garganta tá arranhando hoje, vai melhorar. Quando um companheiro como Lázaro tem a felicidade de ser tocado pelo Cristo, eis que se estabelece a curiosidade geral em torno de suas atitudes. Todos desejam conhecer-lhe as modificações. Lázaro era um cara ali, gente boa, né? Então, pô, caramba, foi aí, ressuscitou ele, é? Ok. E aí ele continua nos falando, né? Se és, portanto, um beneficiado de Jesus, se o Senhor já te levantou do pó terrestre para o conhecimento da vida infinita, recorda-te. Eu vou interromper aqui, eu sei que eu estou interrompendo aqui a frase, mas até que ponto o ressuscitar ele vale apenas para uma pessoa que está morta fisicamente, com a morte clínica, por exemplo? Às vezes é muito mais difícil você ressuscitar aquele que já está vivo e encarnado.
dentro dos seus valores, dentro dos seus princípios, dentro de reavaliar a sua vida e as suas atitudes. Na época do Natal é muito comum eles reprisarem uma historinha chamada Um Conto de Natal. Se não me engano, o autor é Charles Dickens, não me lembro agora, isso vem lá do início do século XX, que ele fala de um sujeito chamado Ebenezer Scrooge. E esse personagem, ele deu origem ao Tio Patinhas, da Disney. O Tio Patinhas, né? Que é aquele cara pão duro, aquele cara, né, que suvina, aquele cara que ele tem ali um dinheiro que não acaba mais, mas ele é mão fechada, né? Com relação a isso. Você depois procura aí Um Conto de Natal. E tem até uma versão desse filme, ele foi gravado em várias épocas diferentes, né? Mas uma que eu acho muito legal é com o ator Jim Carrey. J-I-M-C-A-R-R-E-Y. Jim Carrey. Aquele ator que fez um personagem chamado O Máscara, há muito tempo, né? Nesse filme, ele conta do Ebenezer Scrooge, que ele era um cara mão fechada, não queria papo com ninguém, não queria ajudar ninguém. Chegavam para ele, pô, você pode dar aqui, pelo menos na época do Natal, uma doação para as crianças que estão passando fome? Ele fala, não, é bom para o planeta não ficar muito lotado de gente, evita a superpopulação do planeta. Ele era desse tipo. E aí ele tem, na véspera do Natal, aliás, nos 3 dias antes do Natal, ele se encontra com 3 espíritos. O espírito dos natais passados dele, o espírito do Natal do presente dele e o espírito dos natais do futuro dele. E esse espírito mostra para ele como ele era lá atrás. Ele, na sua essência, já foi uma pessoa boa. Assim como eu e você, em nossa essência, já nascemos com essa característica, com essa tendência para a bondade. Mas às vezes uma decepção, uma mágoa, uma vingança, um rancor vai dominando a pessoa, que ela se transforma negativamente. Depois é mostrado a ele, o Espírito mostra o Natal presente, com aquelas pessoas ao redor, né, até fazendo preces por ele, porque ele era um milionário financeiro, mas ele era um pobre de espírito. Em espírito, ele era muito pobre, era um mendigo em espírito. E aí depois mostra os natais futuros dele, o que ia acontecer com ele dentro da lei de causa e efeito. E ali ele toma um susto. Ao tomar aquele susto, ele acorda e ele se transforma numa outra pessoa muito mais caridosa, muito mais prestativa, ao ponto de até mesmo a população ali daquele vilarejo estranhar a atitude dele. Isso é ressuscitar. Não é ressuscitar só de estar morto quando morre, estar no caixão, não. É ressuscitar enquanto vivo. Quando você está fazendo esse evangelho no lar, você está ressuscitando um pouquinho. Quando eu estou gravando esse evangelho no lar, eu estou ressuscitando um pouquinho também. De valores e princípios e de reflexões. Então, é isso que o Emmanuel fala, né? Sobre o ressuscitar, lá no início do nosso estudo. Mas vamos continuar. Se és, portanto, um beneficiado de Jesus, se o Senhor já te levantou do pó terrestre para o conhecimento da vida infinita, recorda-te de que teus amigos, na maioria, têm notícias do Mestre, todavia, ainda não estão preparados a compreendê-lo integralmente. Ou seja, completamente. A pessoa fala de Jesus, entende, mas ela ainda não consegue compreender verdadeiramente. O que eu conheço de gente fala que é espírita e o cara não sabe nem o que é Livro dos Espíritos. Fala que é espírita, tá bom, né?
Ele fala que é cristão, mas não sabe nada. Tudo bem. Ele fala, serás como Lázaro? O ponto de observação direta para todos eles. Somente começarão a receber a claridade da crença sincera por ti, reconhecendo o poder de Jesus pela transformação que estejas demonstrando. Se já foste, pois, chamado pelo Senhor da vida, está em tuas mãos continuares nos recintos da morte ou levantares para a edificação dos que te rodeiam. Edificação, construção, melhoria dos que te rodeiam. Então, o que ele está querendo dizer? É que muitas pessoas, eu vou dizer que talvez a maioria delas, não entende, acha que o final da encarnação, que o final desta vida é o final de tudo. E não é. É o final de um capítulo. E nós continuamos sendo as mesmas pessoas. Os mesmos traços de personalidade que nós temos enquanto encarnado, ele continua depois de desencarnado. Não pense que se você é uma pessoa antipática, você vai ficar simpática depois que morrer. Não, você vai continuar antipático. Se você é uma pessoa generosa, você vai continuar generoso. Se você é uma pessoa mal-humorada, você vai continuar uma pessoa mal-humorada depois que desencarna. Essa história de que morreu, virou anjinho com asinha, tocando harpa, aquela coisa toda, já está provado que não tem nada disso. Provado como, Sérgio? Provas científicas da reencarnação. Depois você procura essa palestra aí, que é uma hora que eu fico falando sobre isso. Então, continuamos sendo aquilo que fomos. Agora, estando do lado de lá, é claro, eu começo a ter uma percepção melhor, né? Das bobagens que eu fiz, dos acertos também que eu fiz, e da oportunidade de dar continuidade. É o fim de um capítulo, mas nunca o fim da história. E a grande maioria ainda não entende isso. Foi o que o Emmanuel ali estava nos mostrando, né? Então a gente ter essa percepção. A pessoa tem 102 anos de idade, está numa cama. Ela está ainda em aprendizado, ela está ainda em processo. E se for melhor para ela continuar aqui, que ela continue. E se for melhor para ela o desencarne, que ela desencarne. Não é o meu egoísmo que vai fazer com que ela fique ou que ela não fique, mas sim a missão dela de acordo com a programação dela junto aos seus mentores espirituais. Quando a gente trabalha bem esse processo, fica muito mais tranquilo da gente compreender a agonia, a dor e o sofrimento do outro, ou até mesmo o nosso sofrimento. É a gente entender, isso aqui é passageiro, isso aqui é temporário, daqui a pouco vai passar. Aliás, só vai passar se eu realmente aprender as lições. O que pode estar me levando a passar por isso? Então, ao invés de eu ficar dando atenção para a agonia ou para a dor, eu vou dar atenção para as causas dessa agonia ou dessa dor. E pouca gente faz isso. Quando ela não faz isso, ela nada mais, nada menos, sabe o que ela está fazendo? Dando continuidade a essa dor. Essa dor vai continuar por muito mais tempo. Deu para perceber aí então? Eu sei que eu estou saindo um pouquinho, né, falando outras histórias, mas é para ilustrar também isso aí que a gente está comentando, né? Já que é a prece por um agonizante. Capítulo 28 do Evangelho, coletânea de preces espíritas, preces por outrem, por um agonizante. Itens 57 e 58. Então, no item 57, prefácio, né, por um agonizante, ele fala: a agonia é o prelúdio, é o passo inicial
da separação da alma e do corpo. Então esse agonizante aqui, lá no início que eu falei, né, de agonia, de outras formas de agonia, esquece aquilo. Ele está colocando a agonia mesmo, no cara está perto de morrer, tá? A agonia é o prelúdio, ou seja, é o passo inicial da separação da alma e do corpo. Pode dizer-se que nesse momento o homem tem um pé nesse mundo e o outro pé lá do outro lado. Tá com um pé aqui e outro pé lá. É penosa, dolorosa, às vezes, essa passagem para os que muito apegados se achem à matéria e viveram mais para os bens deste mundo do que para os do outro. Toda hora eu falo isso aqui. Ter dinheiro, ter bens materiais, ter uma casa, ter uma televisão, ter um celular, ter um carro, isso tem algum problema? Não, não tem problema nenhum, isso é natural. É natural. Você vai buscar sim as coisas materiais, porque você precisa delas. Você vive no mundo material, você vai precisar das coisas materiais. Ah, Sérgio, então eu vou buscar coisa material, eu não posso ser rico. Pode ser, você pode ser bilionário, não tem problema nenhum com relação a isso. O problema é se você cria apego à matéria. Aí o negócio fica complicado. Aí realmente a situação fica difícil. O apego, ele vai te fazer mal. A riqueza, não. O apego, sim, é que pode te fazer mal. Entendeu? Eu dou muito o exemplo dos cidadãos de Nosso Lar. Se você ler o livro Nosso Lar, eles têm uma vida super confortável. Os bens materiais deles lá são ótimos. É de uma geração que a gente aqui ainda não tem. Ou talvez esteja começando a nos dar uma sugestão com aqueles drones, né? Que lá tem o aeróbus, aquele ônibus voador que você vai de um lugar para o outro em segundos. Um conforto enorme. E eles ali têm sim os bens materiais. Ou você vê alguém pobre, alguém miserável em Nosso Lar. Não, você não vê ninguém assim não. Estão muito bem lá. Agora eles não têm apego à matéria. Estão ali. Toda vez eu dou sempre esse mesmo exemplo. Eu vou dar de novo. Estão ali em Nosso Lar, aquele aeróbus, aquela coisa. E aí chega alguém e fala, vamos fazer um trabalho de caridade lá no umbral, lá nas trevas? E eles falam, vamos embora, vamos lá. E eles vão na maior tranquilidade. Para uma região que não tem nada, na maior tranquilidade. Em nenhum momento os espíritos de Nosso Lar vão, ai, meu aeróbus, eu vou sentir tanta falta do meu aeróbus, que coisa. Não, eles não têm apego à matéria. Então ele fala, aquele que está aqui encarnado e que tem apego, vai ser muito mais difícil o desencarne, né? Então ele fala, para uns é difícil esse ponto do apego. Ele fala, outro ponto é, ou cuja consciência se encontra agitada pelos pesares e remorsos, pelas tristezas, pelos arrependimentos, né? É a hora que ele fala assim, caramba, o que eu fiz nessa vida? Só fiz besteira, né? Aí vem aquele arrependimento e vem o remorso, né? Para aqueles cujos pensamentos, ao contrário, buscaram o infinito e se desprenderam da matéria, menos difíceis de romper-se são os laços que o prendem à terra. E nada tem de dolorosos os seus últimos momentos. Ele não tem apego, tá bom, tá tranquilo. Eu tenho carro, eu tenho minha casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, tá tranquilo, não tem problema não. Serviu para eu usar enquanto eu estava aqui. Depois que eu usei já não serve mais nada. Eles entendem que são pessoas encarnadas, são espíritos encarnados que compreendem que tudo aquilo que a gente tem é para o momento, não é para a eternidade. O teu celular aí, ó, o celular que você tem aí, ele é para o momento. Daqui a 10 anos, isso daqui que de repente você pagou uma fortuna, você não vai valer nem 50 reais. É para o momento, então a gente não vai criar o apego, né? Ele continua, apenas um fio liga a alma ao corpo, enquanto que no outro caso, profundas raízes conservam presa a este. Então quando eu tenho esse desapego,
a minha passagem é muito mais tranquila. Agora o outro que tem apego, ele fica se remoendo com aquilo. Acaba fazendo mal. Percebe? Em todos os casos, a prece exerce ação poderosa sobre o trabalho de separação. Então ele fala que a prece ajuda nesse processo. Não que eu vou fazer prece para o cara morrer, não é isso. Mas eu vou fazer uma prece para ajudá-lo, para dar boas energias para ele. Esteja ele num processo de ir para o outro lado ou não, ok? E ele até nos mostra aqui também, a gente vê preces pelos doentes, né? E também no livro O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 1, ele fala sobre o passamento, a passagem, né, para o outro lado. Então isso ajuda aí como uma leitura complementar. E aí vem a prece. Deus onipotente, né, todo-poderoso e misericordioso, aqui está uma alma prestes a deixar o seu envoltório terreno para retornar ao mundo dos espíritos, que é a sua verdadeira pátria. Dado-lhe seja fazê-lo em paz e que sobre ela se estenda a tua misericórdia. Bons espíritos que a acompanhaste na terra, não a abandoneis neste momento supremo. Dai-lhe forças para suportar os últimos sofrimentos, porque lhe cumpre passar nesse mundo, né, a bem do seu progresso futuro. Então que dê, né, forças para seguir firme aí nessa transição, tá? Inspirai-a para que consagre, que venha dedicar-se, né, ao arrependimento de suas faltas, os últimos clarões de inteligência que lhe restam, ou que momentaneamente lhe cheguem. Às vezes a pessoa tem momentos de lucidez, já nem tem mais lucidez, né? Mas que ela consiga enxergar pelo menos nos momentos de lucidez, porque já está ajudando ela no processo de reforma íntima, tá? Dirigir o meu pensamento a fim de que atue de modo a tornar menos penoso, menos doloroso para ela o trabalho da separação, e a fim de que leve consigo, ao abandonar a terra, as consolações da esperança. Ela desencarnar com o sentimento de vamos em frente. Tenha ela cumprido ou não a sua missão, que ela tenha o sentimento de que vamos em frente. Vamos dar continuidade, porque somos espíritos eternos. A morte é o fim de um capítulo, não é o fim do livro. Esse livro, ele não tem fim, ok? Diante disso, vamos para a prece, né? Para encarnados ou desencarnados, amigos, inimigos, né? Eu vou começar a prece, quando eu disser pausou, você pausa aí, mencione os nomes dessas pessoas. Se por acaso for muito nome, a minha sugestão é anotar num papel, vocês mencionarem 5, 10, 15 nomes e os nomes que estão aqui na lista. Senão você vai ficar 20 minutos só lendo o nome, né? Aí perde a energia, perde a concentração, tá? Vamos lá então. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos fazer um pedido muito especial por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, que possa receber do alto a luz, a ajuda, o auxílio, o amparo, o esclarecimento e o fortalecimento para qualquer que seja a situação e o momento pelo qual estejam vivenciando agora. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Vamos então mencionar os nomes dessas pessoas. Pausou aí então. Soltou o pause. Fluidificação da água. Ó, já estou aqui com a minha garrafa, ó. Anota aí, ó. Minutos de Espiritismo 23, tem o estudo completo. Vamos colocar as mãos sobre essa água e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste momento pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de forma que ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, de melhor, de importante ou de necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, estou colocando aqui minha aguinha. Você aí vai pausando, né? Senão você vai se engasgar aí nessa correria toda, tá? Saúde.
E agora a prece de encerramento. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, obrigado por mais este Evangelho no Lar, por mais esta oportunidade de estudo, de aprendizados, de reflexões e de conhecimento. Obrigado aos anjos guardiães que aqui estiveram limpando e harmonizando esse local, que nós possamos fazer a nossa parte para manter este ambiente tão limpo e harmonizado como se encontra agora, que possamos ter uma semana de luz e paz, de aprendizados e conquistas e conhecimentos, e que possamos estar aqui juntos na próxima semana para mais um Evangelho no Lar, que assim seja, graças a Deus. Sendo assim, finalizamos, mais um Evangelho no Lar. Muito obrigado por você ter participado. Se você gostou, clica lá no joinha, no curtir, tá? E semana que vem estaremos aí de novo, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e tchau, tchau!